Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar esse vídeo, com uma oração. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco em Tuas mãos cada pessoa que entrar nesse canal, Pai, com a intenção de ouvir a Tua palavra, que elas sejam, Deus, alcançadas pelo Senhor. Mas tudo aquilo, Deus, que é do maligno enviado para confundir, para lançar setas malignas, Pai, que venha bater em retirada, que seja repreendido no nome de Jesus. Que cada vida seja alcançada pelo Teu poder, pela Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Gente, tem um tempinho, que eu não gravo vídeo, tô na correria, graças a Deus, trabalhando muito, só que a gente nunca pode esquecer, da palavra de Deus. Tem um propósito muito grande aqui nesse canal, por isso é uma luta, para gravar, é uma luta para colocar no ar alguns vídeos. Eu venho hoje mais fazer um desabafo aqui mesmo nesse vídeo, falar sobre como eu tenho pensado, nesses dias, refletido, como o ser humano está ficando doente, como o ser humano está se alimentando da desgraça do outro, como o ser humano tem nutrido no coração tantas maldades e muita inveja, nesses últimos tempos eu tenho sentido coisas assim, ataques espirituais que vêm de dor de cabeça, desânimo no corpo, e Deus tem me dado entendimento que são ataques de inveja. Tem muitos vídeos aqui no canal, que eu falo sobre inveja. Gente, infelizmente, inveja é uma feitiçaria da alma. A pessoa ela não precisa ir no centro de macumba, fazer algo contra você. O próprio olho gordo, a inveja, a cobiça, se você não tiver proteção de Deus, te atinge. E por mais que você ore, que você busque proteção, o seu corpo ele sente. Você vai sentir desânimo, você vai sentir uma tristeza que não sabe de onde vem, você vai sentir uma dor de cabeça, você vai ter sonhos, que vai te mostrar que tem algo acontecendo. Então, assim, eu consigo identificar quando a minha dor de cabeça é espiritual. Eu sinto um peso na cabeça, como se tivesse, assim, uma tonelada aqui na minha cabeça. E a dor de cabeça e um peso, como se estivesse, assim, trazendo minha cabeça toda para baixo. Então, eu já sei que é algo espiritual. Todas as vezes que eu sinto isso, eu vou logo orar, repreender, porque eu sei que tem algo acontecendo no mundo espiritual. O diabo ele fica, ao nosso derredor o tempo todo buscando uma oportunidade. E, infelizmente, pessoas quando são carregadas desse mal, é um canal ali de maldição que o diabo encontra na pessoa para atingir a nossa vida. Infelizmente, gente, isso vem de quem está dentro da própria família, isso vem de pessoas próximas. São pessoas que acompanham de longe, às vezes até de perto a sua caminhada e nutre dentro delas um sentimento de inveja. A gente não sabe quantos pensamentos maus são lançados contra a nossa vida, no dia a dia. Quantas pessoas que a gente nem pensa, nem percebe, tá com a gente na cabeça, pensando na gente. De repente é uma foto que você posta sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre as suas conquistas. Então, o conselho que eu dou pra vocês, gente, não poste sobre a sua vida. Só coloque as suas conquistas depois que tiver concretizado, depois que você tiver conseguido. Nunca coloque as suas intenções em redes sociais. Nunca coloque ali que seu casamento está bem, que seu relacionamento está bem. Porque, gente, as pessoas estão virando pessoas doentes. As pessoas estão doentes de inveja. Ao invés, com essa exposição toda, que tem hoje na rede social, ao invés das pessoas pensar em gastar o tempo delas, para cuidar da própria vida, para buscar Deus para a vida delas, elas têm se alimentado da vida do outro, da conquista do outro. E o invejoso, gente, ele não quer ver você bem, mas ele quer também estar no seu lugar. Ele acha que ele é merecedor de estar vivendo aquilo que você está vivendo. Só que ele não tem coragem de arregaçar as mangas e lutar como você tem lutado e buscar pelo que você tem buscado, Então nunca faça comparação da sua vida com a do outro, porque a luta dele é diferente da sua, a trajetória dele é diferente da sua, cada um tem as suas lutas, as suas batalhas. Eu sempre falo que Deus tem uma forma individual de tratar com cada um de nós. Nós não somos iguais, nós somos únicos, Então não tem como a nossa vida ser igual do outro, a nossa conquista ser igual do outro, Cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu tempo de plantar, cada um tem o seu tempo de colher. Então a gente nunca pode perder tempo olhando para a vida do outro para fazer uma comparação. Porque quando você começa a fazer isso, você começa a nutrir no seu coração um sentimento de inveja.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa exposição toda hoje em rede social. Às vezes eu fico perguntando para Deus, Deus, como fazer? Porque não tem como mudar o pensamento do outro, não tem como mudar o sentimento maligno, né, da inveja que está no outro. A gente não tem como mudar o outro. Como que eu faço para me proteger? Eu tenho buscado de Deus essa direção, sabe? Porque eu preciso expor meu trabalho, eu preciso divulgar o meu trabalho, né, porque é profissional. Tem pessoas dentro de casa, parentes, que não tem como elas não saber da sua vida, acaba tendo acesso à sua vida. São parentes que a gente não pode desfazer, que a gente não pode simplesmente fechar a porta na cara. São pessoas que a gente é obrigada a conviver. Mas são pessoas que nutrem dentro delas também esse sentimento de ódio, de inveja. Que muitas vezes elas pensam que está no oculto. Só que quando a pessoa tem pelo menos uma visão espiritual, ela começa a sentir. Eu sei olhar para a pessoa hoje em dia e sentir e entender o olhar dela de inveja contra a minha vida. É muito bom a gente pedir a Deus esse discernimento, esse entendimento espiritual, mas por outro lado, quando Deus abre a nossa visão, chega a ser um pouco triste, porque a gente consegue ver esse mal na vida de pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família. Mas é necessário enxergar, né? Entender que a luta não é contra a carne, é contra os espíritos malignos, né? Existe um espírito maligno na vida dessa pessoa, porque ela deu lugar, infelizmente. Então a gente tem que buscar de Deus um entendimento, uma direção, para que a gente possa se blindar e se proteger contra esse mal. Porque eu falo com vocês, gente, já fui vítima de tantas coisas que aconteceram na época que eu estava distraída, que eu não estava firme, tinha afastado da presença de Deus. Eu vivi muitas coisas assim que é até um pouco inacreditável, né, de contar. Eu tenho alguns testemunhos aqui no canal, mas que é fruto de inveja. Inveja é uma feitiçaria. Não pensa que de repente você tá bem, você começa a ficar triste, depressiva, de repente seu casamento tá bem, daqui a pouco do nada começa a dar brigas, você tá para conquistar alguma coisa, daqui a pouco não dá certo, uma porta que tá aberta, daqui a pouco fecha. Não pense que isso é coincidência, que aconteceu porque tinha que acontecer. Busque de Deus entendimento, o que está por trás disso. Tem pessoas que estão com depressão, que não conseguem levantar da cama, correr atrás dos sonhos, dos objetivos, porque é vítima de inveja. Inveja adoece, gente. Inveja adoece quem é invejado e aquele que sente a inveja. Então a gente sabe que é um mal do século, onde a pessoa ela não precisa ir ali fazer um feitiço contra você. O olho dela, aquilo que ela nutre dentro dela de maldade, tem pessoas que tá aí rindo pra você, mas que por dentro tá torcendo pra te ver cair. Tem pessoas que quer estar perto de você somente pra ter uma notícia ruim. E quando você cai, quando você tá triste, quando você passa por algum problema, essa pessoa sente satisfação, ela sente alegria na sua derrota, ela sente alegria na sua tristeza. Então, gente, é muito demoníaco, né? Eu falo que a pessoa tá totalmente carregada do mal. Então eu tenho buscado de Deus entendimento, porque por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, por mais que a gente busque a Deus, o nosso corpo sente quando está acontecendo esse ataque, né? Eu começo a ter sonhos, minha cabeça começa a doer, do nada eu começo a ter desânimo, o que eu queria fazer antes agora eu não quero mais. Então a gente sente que tem algo acontecendo. Então eu digo para vocês, se você sente algo diferente, sente que a sua vida não tá normal, o seu casamento não tá normal, o seu trabalho não tá normal, comece a pedir a Deus discernimento, entendimento, direção e comece a repreender esse mal na sua vida. Porque se a inveja tomar conta da sua vida, daqui a uns tempos você não consegue levantar da cama. E esse mal a gente precisa repreender no nome de Jesus. Então eu tenho buscado de Deus entendimento. Deus, como eu faço? Eu preciso divulgar o meu trabalho. Eu sou uma pessoa cuidadosa, eu não sou de ficar expondo a minha vida pessoal, porque eu já sei que esse mal existe, mas eu preciso expor meu trabalho. Deus tem mostrado que tem muita inveja contra o meu trabalho. Eu comecei a fazer os meus cosméticos, né, artesanais, fiz a minha faculdade, tantas coisas que a gente consegue, e de repente você posta e já sente um peso, já sente uma dor de cabeça, já sente um desânimo. Esse mal já está repreendido no nome de Jesus. No momento que isso começa a acontecer, o Espírito Santo já me dá entendimento e discernimento. Por isso é importante nós buscarmos, né, entendimento e discernimento para entender o que está acontecendo com você. Será que você está com uma depressão, você está doente, você está desanimada? Porque é normal ou tem algo por trás disso? Provavelmente tem algo por trás disso. Provavelmente você está sendo vítima de inveja. Então abra seu olho espiritual, Deus quer te mostrar, Deus quer te revelar, Deus quer que você entenda o que está por trás desse desânimo, dessa depressão, dessa tristeza que você sente. Deus quer que você entenda para que você possa lutar contra esse mal.
para que você possa repreender. De repente são pessoas de dentro da sua própria casa, da sua própria família, que infelizmente você vai ter que começar a se blindar. De algumas pessoas você vai ter que afastar, você vai ter que mudar a sua postura diante dessas pessoas, contar menos, né, sobre a sua vida, falar menos sobre você. Talvez você vai precisar expor menos, né, a sua vida em rede social, colocar menos foto, falar menos dos seus planos, dos seus sonhos. Os seus sonhos, os seus planos são valiosos, né? Você só pode falar deles com Deus. Você só pode falar das suas fraquezas, dos seus medos, inseguranças somente com Deus. Daquilo que você tem intenção em fazer, porque senão sua vida não vai pra frente. Eu tenho visto gente que hoje tá pior do que antes. Parece que as pessoas estão cada vez mais perdidas, cada vez mais doentes, cada vez o mal tem entrado mais. Se a gente não vigiar, a gente acaba sendo vítima desse mal. E esse mal destrói a vida. Esse mal te adoece, esse mal te deixa prostrada, esse mal te coloca no fundo do poço, esse mal te coloca numa depressão. E a gente precisa repreender esse mal no nome de Jesus. Que não tenha mais legalidade, que não tenha mais poder, que não tenha mais acesso à nossa vida. Então a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e parar de achar que tudo é coincidência, que tudo está acontecendo porque tem que acontecer. Não, talvez esteja acontecendo porque você está sendo vítima dessa feitiçaria maligna que é a inveja. Então o invejoso, ele sempre vai rir pelas suas costas, ele sempre vai rir da sua desgraça, ele sempre vai sentir prazer, alegria, felicidade em te ver no chão, em te ver derrotada, em te ver triste. Então eu falo, gente, que nem a nossa tristeza a gente tem que compartilhar com qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que você desabafa, não é qualquer pessoa que você conta, né, as suas dificuldades. Conta para Deus, vai pro seu quarto, ora, que o Espírito Santo vai te dar uma direção, vai te dar uma saída, vai te confortar, vai te consolar. Mas evita, não pense que você tem amigo nesse mundo. Nem todo mundo é seu amigo. Abra os olhos para quem está ao seu redor. Infelizmente, quando a gente pede a Deus para mostrar, a gente acaba vendo essa maldade dentro da nossa família, dos nossos familiares, de pessoas que a gente pensava que eram os nossos amigos. É triste ver isso, né? Quando a gente pede a Deus para abrir os nossos olhos, a gente acaba vendo coisas que não gostaríamos de ver, mas é necessário para blindar a nossa vida, para proteger a nossa casa, para proteger as nossas bênçãos, né? De repente você tem tantas bênçãos para colher, para alcançar, e as coisas não andam, não vão para frente por causa de inveja, de peso. Então são pessoas malignas, que o maligno entrou, né? Na verdade, como a gente sabe que a luta não é contra a carne, né? É contra espíritos malignos, mas essa pessoa, ela deu uma legalidade, ela deu lugar para que esse espírito maligno entrasse nela, e a pessoa acaba ficando endemoniada e doente, né? Eu digo que isso também é uma doença, mas é diabólico, gente. Então, nos últimos tempos, eu tenho pedido a Deus direção. Deus, como fazer? Tem pessoas que a gente não pode desfazer, não pode fechar a porta na cara, não pode parar de ter contato, porque às vezes são pessoas da própria família, às vezes são clientes, às vezes são pessoas que estão ali perto de você o tempo todo, e nós não temos controle sobre o mal que está no outro. Nós não temos o poder de mudar a forma de agir e de pensar do outro. Então, o que é que nós devemos fazer? Buscar de Deus uma blindagem. Orar antes de sair de casa, orar na hora de trabalhar, orar antes de postar qualquer foto em rede social, orar e consagrar e colocar tudo nas mãos de Deus, pedir a Deus para blindar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, de todos esses ataques malignos de inveja. Então, toda vez que você sentir no seu corpo esse peso, desânimo, tristeza, depressão, que você não sabe de onde vem, ore e peça a Deus direção. Hoje eu tenho discernimento de entender quando a pessoa, eu bato o olho na pessoa, eu já sei. Para vocês terem ideia, eu já tive pessoas que afastaram, clientes que afastaram porque não conseguiram ver a bênção de Deus na minha vida, não conseguiram ver as minhas conquistas. Então, não sinta tristeza pelas pessoas que Deus afasta e tira dos seus caminhos, porque na maioria das vezes é porque Deus já sabe o que tem dentro dessa pessoa e Deus está te dando livramento. Não pense que você perdeu familiares, perdeu relacionamento, perdeu amizades, perdeu clientes à toa. Quando você ora e pede a Deus para afastar o mal da sua vida, Ele vai começar a tirar pessoas da sua vida. Pode parecer que você está sozinho, pode parecer que você está perdendo no início, mas é um livramento de Deus. Porque de repente a pessoa está rindo para você, fingindo que é sua amiga, que quer seu bem. Mas a podridão que está no coração dela, somente Deus e o Espírito Santo sabe. Então quando Deus tira essa pessoa do seu caminho,
Não chore, não reclame, não murmure. Confie naquilo que Deus tem feito em favor da sua vida, porque Deus está te dando um livramento, né? Veja isso não como uma perda, mas como um livramento. Depois, com o tempo, você vai entender porque que Deus afastou certas pessoas do seu caminho. Então, nada estava acrescentando, né? De repente, a pessoa estava aí somente barrando a sua vida, te colocando peso, colocando mal, e você nem tinha percebido. Então a gente sempre tem que fazer essa oração, pedir: Deus, tira do meu caminho aquilo que não é do Senhor. Seja parente, seja amigo, seja relacionamento, seja cliente, seja trabalho, seja o que for que não for do Senhor, afaste do meu caminho. Então Deus tem me dado essa direção, porque eu tenho que perguntar a Deus como que eu vou me blindar, como que eu vou fazer. Então a gente tem que começar a consagrar a nossa vida a Deus, tudo que a gente vai fazer a Deus, evitar de falar dos nossos planos, dos nossos sonhos, das nossas conquistas, das nossas tristezas com qualquer pessoa, evitar de abrir a nossa vida, a nossa casa para qualquer pessoa, evitar de confiar em qualquer pessoa. Nós não estamos mais em tempo de confiar em qualquer pessoa, gente. O mundo está caminhando para o caos. As pessoas estão cada vez pior. Infelizmente, me parece que as pessoas estão cada vez mais endemoniadas e as pessoas não estão mais escondendo a maldade e a intenção maligna delas. O diabo tem se aproveitado, o diabo tem corrido, né, contra o tempo, porque ele sabe que o fim está próximo, ele sabe qual que é o final dele, então ele quer levar o máximo de pessoas que ele conseguir com ele. Ele quer contaminar o máximo de pessoas que ele conseguir com ele. E se a pessoa for uma presa fácil, der lugar, der legalidade, tiver uma brecha no coração dela, gente, ela é sugada por esse mal. E esse mal, ele não tem compaixão da nossa vida não, tá? Ele quer entrar na nossa vida para destruir mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar a luz de Deus, o Espírito Santo, buscar em direção de oração, de propósito, de jejum, pedir a Deus para blindar a nossa casa, a nossa vida, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho. Porque se não for assim, a gente não consegue caminhar. Então, a gente tem que pedir a Deus para abrir a nossa visão, para dar entendimento e parar de achar que tudo é normal, parar de achar que tudo acontece porque tem que acontecer. Não, não aceite. Você tem poder e autoridade no nome e no sangue de Jesus para repreender. Não aceitar essa depressão, não aceitar essa tristeza, esse desânimo, essas portas fechadas. Não aceitar esse mal que tem vindo contra a sua vida. Porque tudo que o diabo achar de brecha, de pessoas que estão ao seu redor, de situações, ele vai usar contra você. Ele vai usar para entrar. Então deixa Deus levar tudo aquilo que não é seu. Deixa Deus levar tudo aquilo que Ele sabe verdadeiramente que não vai te fazer bem, que não vai acrescentar nada na sua vida. Não pense que você está perdendo, pense que é livramento de Deus. Então nunca tenha medo de fazer essa oração. Deus, leva de mim tudo que não é do Senhor e traga somente aquilo que é do Senhor. Você vai ver o mover de Deus na sua vida, vai ver que Deus vai começar a afastar pessoas, pessoas vão ficar com, sabe, pessoas vão te olhar até mesmo com um olhar de desprezo, você não vai entender o porquê, mas deixa Deus agir. Tem pessoas que afastam de você, clientes afastam de você, pessoas que ficam estranhas com você, que você nem sabe porquê, sabe? Hoje eu entendo porquê. Sem você ter feito nada, pessoas ficam estranhas, parece que te olha com um olhar de ódio, parece que tá te desprezando, parece que não quer ter mais contato, você tenta ter contato, a pessoa já não quer mais. Deixa Deus agir, deixa Deus levar, deixa a pessoa ir embora do seu caminho, da sua vida, porque Deus sabe o que faz. Eu entendo muito que hoje, às vezes a pessoa tem uma raiva de você, a pessoa fala mal de você, a pessoa te critica, mas está ali te vigiando o tempo todo. É porque a pessoa quer estar no seu lugar. E eu entendo, gente, muitas vezes a gente se pergunta assim: o que eu fiz para fulano? Nunca fiz nada para fulano ter todo esse ódio de mim. Então hoje eu entendo muito que é espiritual. O mal que tá nela, os demônios que tá na vida da pessoa, enxerga Deus na sua vida. Então a pessoa, ela te odeia, ela te critica, ela quer te prejudicar. E nem ela sabe por quê, nem ela entende por quê. Mas é porque ela tá carregada do maligno. E se você tem Deus na sua vida, você tem uma luz. Que os demônios que tá na vida das outras pessoas enxergam essa luz e faz as pessoas te odiarem. Então eu sou uma pessoa que eu não agrado qualquer um, graças a Deus, porque eu não vim nesse mundo para agradar ninguém. O único que eu quero agradar é Deus, Deus e Jesus Cristo. Jesus Cristo foi perfeito, pisou nesse mundo, foi santo, imaculado, pisou nesse mundo e foi crucificado, rejeitado e humilhado. Quem sou eu para querer agradar qualquer pessoa aqui nesse mundo? Eu vou preocupar o dia que todo mundo estiver gostando de mim. Porque quem faz as pessoas gostar dela, todo mundo quer agradar todo mundo, normalmente é pessoa falsa. E eu não sou pessoa falsa. Então, eu não sou o tipo de pessoa que todo mundo vai gostar. Porque tem algo espiritual por trás disso. Se eu tenho Deus na minha vida, se eu tenho a luz de Deus, os demônios que estão na outra pessoa vão me odiar.
Então nunca posso querer agradar todo mundo, nunca posso querer ser querida por todo mundo. Então já tenho em mente que eu vou ser mesmo odiada por algumas pessoas sem nem mesmo ter feito nada contra elas. Então tudo isso é espiritual, sabe? Para que a gente não venha guardar ódio das pessoas, porque a luta não é contra a carne, mas entender que é espiritual, que tem pessoas que realmente a gente precisa deixar sair da nossa vida e deixar Deus levar, Deus afastar. Melhor coisa que a gente faz. Então não tenha medo de abrir mão daquilo que te faz mal. Se a presença da pessoa te faz sentir mal, te coloca para baixo, te deixa insegura, te traz tristeza, te traz depressão, te traz um peso espiritual, um peso no seu corpo, um desânimo que você não sabe de onde vem. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Peça a Deus para tirar do seu caminho, da sua vida, aqueles que não é dele. Porque a melhor coisa que a gente faz, gente, isso é libertador. Sabe, a gente se libertar, eu sei que dói, tem pessoas que a gente gosta, considera, família, relacionamento, amigos, mas o melhor que a gente faz, se a gente quiser sobreviver e viver bem nesses dias, nesses anos que ainda restam, né, nesse mundo, a gente precisa ter esse discernimento para fazer esse tipo de oração, para Deus tirar do nosso caminho aquilo que não é dele, no nome de Jesus, para que a gente possa ser livre. Sabe, algumas pessoas vão afastar do seu caminho, vocês vão ver que a sua vida vai fluir, que você vai, sabe, ver a vida de forma diferente, o desânimo vai cair por terra, a tristeza vai cair por terra, você vai ter um fôlego de vida diferente, uma forma diferente de ver a vida, e você vai entender que aquilo foi o livramento de Deus. Então nunca deixe o diabo colocar qualquer pessoa no seu caminho. Repare, coloca à prova a amizade dessa pessoa, coloca à prova a bondade dessa pessoa, não acredite em qualquer sorriso, não acredite em qualquer abraço. Tem pessoas te abraçando, te apunhalando pelas costas. Tem pessoas que tá do outro lado, falando mal de você, proferindo maldições contra a sua vida. E o seu corpo sente aqui a dor de cabeça, o desânimo no corpo. Talvez seja a língua de alguém que tá lá proferindo maldição contra a sua vida. Então quando você orar, fala: Deus, eu quebro todas as palavras de crítica, de maldição, de defamação contra a minha vida, porque eu sei que tem pessoas falando de mim pelas costas. Então que essas palavras caiam por terra e não tenha legalidade nem poder sobre a minha vida. A gente precisa fazer essa oração todos os dias, porque a pessoa, quando ela tem inveja de nós, ela ri na nossa frente. Quando ela tá pelas costas, ela tá defamando a nossa vida para as outras pessoas, porque ela quer queimar você com as outras pessoas. Ela quer tirar de você o que você tem, porque ela acha que só ela é merecedora, porque ela acha que ela que deveria ter o que você tem. Ela quer estar no seu lugar, ela quer ser você, ela quer ter tudo que você tem, sabe? E às vezes ela pode até ter mais do que você tem, mas ela não quer te ver tendo nada, porque ela tem prazer em te ver no chão, em te ver caída, destruída. Então tira essas pessoas malignas da sua vida, do seu caminho, que a sua vida vai fluir e vai ser cada vez mais abençoada. Mas você precisa estar preparada para enxergar, porque infelizmente você vai enxergar pessoas que você ama tendo esse tipo de atitude errada com você. Você vai precisar liberar o seu coração e deixar Deus tirar do seu caminho essas pessoas que nada têm acrescentado na sua vida, que têm sido pedra de tropeço. Mas não tenha medo, porque com certeza Deus vai fazer tudo isso para o seu bem, para que haja uma libertação na sua vida. No nome de Jesus. Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Se vocês têm alguma experiência, né, que quer compartilhar, coloca aqui nos comentários, algum testemunho, né, coloque aqui também. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.